A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Que a bênção do nosso Deus, de todos os seus santos, da Santa Vó Rosa e do glorioso profeta Romualdo esteja permanente na sua vida, nas crianças, nos jovens, nos idosos, aonde quer que esteja um apostólico da Santa Vó Rosa e do Santo Romualdo. Que a graça divina esteja presente na sua vida. Queridos, estimados irmãos, eu irei contar uma reflexão, irei fazer o melhor que digo. Uma reflexão que ela fala sobre a vida de um profeta que muito foi humilhado, foi perseguido, mas não negou a sua fé. Este profeta se chama profeta Daniel, que o seu exemplo foi como Santo Romualdo foi nos dias atuais no meio do seu povo. Veja, amados irmãos, que o profeta Daniel, ele morava na cidade chamada, ele era da tribo de Judá, cidade de Judá, e ele veio morar na cidade de Babilônia. E lá tinha um rei, e ao lado dos seus reis tinha umas pessoas muito sábias. Então o rei sonhou um sonho e pediu para que os sábios revelassem o sonho para ele. Então ninguém conseguiu revelar, e foi-lhe um carteiro e disse: reis, tem um servo aqui chamado Daniel que ele crê no Deus verdadeiro, não crê em Deus de estalto. Ele crê no Deus verdadeiro, ele diz que ele obra milagre. Então o rei chamado Nabucodonosor chamou Daniel e disse: eu vi dizer que o seu rei e o seu Deus, ele é revelador de sonho, então peça a ele para que você me diga o meu sonho. Então Daniel recolheu para os seus aposentos. E depois em oração pediu a Deus, que ele era muito temente a Deus. E Deus mostrou para Daniel que iria acontecer no reino daquele rei em Babilônia. E veja, amados irmãos, que Daniel disse assim: irá chegar os dias deste reino de Deus no céu, sucederá um reino que não será jamais destruído. Veja que há milhares de anos atrás, o profeta Daniel já falava que Deus ia implantar o seu reino nesta terra, que jamais iria ser destruído e vencido, porque ele sabia que após a vinda do seu filho, ele enviaria o Espírito Consolador e o Santo Romualdo Supremo Pastor, um povo fiel, dedicado, que jamais seria destruído, porque era um povo dirigido e é diretamente nos céus. Veja, o Senhor, a Senhora, vocês jovens, crianças, que está nos ouvindo. Medite nesta linda mensagem. E veja que o rei, quando Daniel falou todo o sonho para o rei, e o rei disse a Daniel assim: Daniel, certamente o vosso Deus é um Deus muito poderoso. Ele é o Senhor dos reis, ele é revelador de todos os mistérios. Pudeste revelar este mistério para mim. E o rei disse a toda a corte naquele momento, perante a autoridade, chamou Daniel e disse: eu neste momento engrandeço o nome de Daniel, e agradeço também os grandes presentes que neste momento ele será o governador de toda a província de Babilônia, como também fazer chefe supremo de todos os sábios de Babilônia.
Veja, irmãos, que naquele momento, determinação de Deus, o rei acrescentou e deu o anel para Daniel como governador de Babilônia. E todas as autoridades temessem a Daniel. Mas veja que tinha 3 servos obedientes a Deus, que vivia ao lado de Daniel. Jamais ele criava em estátuas. O nome deles era chamado de Sadraque, Misaque e Abednego. Foi que o rei, muito ansioso, o rei chamado de Nabucodonosor, mandou fazer uma estátua muito grande para adorar e pediu que todos os juízes, os coronéis, todos sábios, fossem adorar junto com ele a multidão de todo o povo de Babilônia. Naquele momento, quando tocasse a trombeta, o povo se ajoelhasse, temesse o Deus de Nabucodonosor. E Daniel disse que não podia curvar diante de uma estátua, criava no Deus verdadeiro. E foi naquele momento que o rei respeitou o Deus de Daniel. Só que no meio daquela multidão estava 3 servos de Deus, que era amigo de Daniel, criava em Deus vivo, não criava em estátua, que era Sadraque, Misaque e Abednego. Quando o coronel da corte do rei disse para todo o povo se curvar perante a estátua do rei, Sadraque, Misaque e Abednego ficou em pé. Diz que jamais se curvava não a estátua, se curvava perante a Deus, porque sabia o seu poder e as suas maravilhas. Então, naquele momento, o rei ficou muito revoltado e mandou a polícia prender Sadraque, Misaque e Abednego. E disse assim: a pessoa que não se curva irá se curvar perante ao fogo. E mandou preparar uma fornalha e jogar os 3 ali dentro. Veja que naquele momento Daniel se ajoelhou perante a toda a multidão e disse: Senhor, ó Pai, dono do céu e da terra, envia os teus anjos e salva Sadraque, Misaque e Abednego, a mostrar ao rei e a todo o povo de Babilônia que tu só existe um Deus e é poderoso, o teu poder é infinito. Foi naquele momento o rei foi presenciar, ele mesmo tocou fogo no forno. Então ele viu os 3 ali amarrados. Quando ele chegou para contemplar, tinha 4. E ele viu um no meio do fogo de veste branca. Então naquele momento, aqueles 3 servos tementes a Deus e a oração de Daniel, Deus mandou enviar um anjo para que fizesse a proteção para não queimar os 3. E o rei viu aquilo, ficou muito admirado. O rei, que chamava Nabucodonosor, ficou admirado e foi meter a mão e queimou a sua própria mão no fogo. E quando viu os 3 servos de Deus, Sadraque, Misaque e Abednego, sair sã e salvo do fogo, e foi que ele disse assim para toda a multidão, disse: eu quero que de hoje em diante todo o povo de Babilônia respeite o Deus de Daniel, porque ele é poderoso. Ele livrou os 3 servos de Daniel até do fogo, então ele tem um poder muito grande. Querido, estimados ouvintes, irmãos apostólicos,
Eu quero lhe deixar esse exemplo para o Senhor, você jovem, criança, irmãos de todas as idades. Este lindo exemplo da fé que teve o profeta Daniel, que teve Sadraque, Mesaque, Abednego, para você ver que as lutas, pode ser qualquer luta que seja, decepções, humilhações, vamos crer, confiar na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, porque Deus envia o seu anjo naquele momento para nos abençoar, para nos proteger, para nos livrar do fogo que atrapalha a nossa vida, das perseguições. Veja, irmãos, que o profeta Irmão Aldo, ele orava todos os dias durante a sua vida nesta terra, intercedia a Deus todo o seu santo pelo seu povo. Ele demonstrou isso. Então foi um exemplo, Santo Irmão Aldo, como Daniel. Assim como Daniel covou a Deus, perante de joelho, orou pela aqueles 3 servos e aquela multidão, Deus já mostrou um milagre. Quantos milagres o nosso Deus já mostrou para o Santo Irmão Aldo, o Santo Irmão Aldo realizou na vida de cada um de nós. Por isso, não curve a sua cabeça perante os problemas, as dificuldades. Siga em frente, que nós temos um Deus. Nós temos um pai, um profeta, temos uma mãe, a Santa Avó Rosa, nossa mãe Maria Santíssima, Jesus e o Pai. Essa corte angelical luta incondicionalmente pela nossa vida para que nós transporte de paz, alegria e felicidade. Vamos unir, contemplar a beleza divina que está em nossa vida, que está nesta nossa igreja, que é a doutrina e a disciplina, que ela veio diretamente dos céus e como cumpre a palavra do profeta Daniel. É um reino que o nosso Deus estabelecia nesta terra, que jamais ele teria fim. E sabemos que este reino é a Santa Igreja Apostólica. Eu falo para o Senhor, você jovem, criança, irmãos de todas as idades, siga o exemplo, os conselhos, ensino do santo profeta Moisés, santo profeta Daniel, Elias, Josué, o grande exemplo e conselho do nosso pai querido, santo profeta Irmão Aldo, que foi exemplo de fé, de amor, de humildade e perseverança. E é o que eu desejo em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A bênção desses santos poderosos em todo o seu viver na sua vida. Um grande abraço e a paz do Senhor a todos. Amém.